Hulk, o Rony, Ufa. o Cuca estarão nas oitavas de final da Sul-Americana contra o Godoy Cruz. Aliás, é o único brasileiro a avançar nestes playoffs da competição entre os times brasileiros, o único a passar. Que coisa de maluco. Tem o Fluminense que já estava nas oitavas de final e agora o Atlético Mineiro segue depois de perder a invencibilidade no ano na Arena MRV, 1-0 pro Atlético Bucaramanga, mas nos pênaltis, Everson foi o herói. A gente vai falar muito da classificação do Galo, comentários do Elton e mais, também da vitória do São Paulo contra o Juventude, ganha mais 3 pontos importantes no Brasileirão, jogo único nesta quinta-feira. Tudo isso é assunto pra você, seu Elton. Boa noite. É isso, Edu. Boa noite pra você, boa noite, fã de esportes. Ufa, o Galo vai disputar as oitavas da Sul-Americana e cada classificação como essa tem uma história pra gente contar, né? E a gente vai contar essa. E se você não viu o gol do São Paulo, assista o programa, porque foi um golaço, hein, Edu? É do Luciano, mas com Ferreirinha, muito importante. Bom, vamos lá para a Arena MRV, mais uma vez, você acompanhou aqui na ESPN. Depois dessa semana tão conturbada pela própria torcida, quando foi para os pênaltis, estava uma cara de tensão, mas o Everson teve toda a calma. 2 pênaltis perdidos, né? Pelo Scarpa e pelo Bernard. E ele teve toda a calma para reverter essa situação. Parabéns pro Everson, espetacular. Então é isso, ó. Números do jogo, 60% de posse de bola do Galo contra 40% do Bucaramanga. Finalizações 18-7 no alvo 6-2. Aí dá para tirar uma ideia, tomar uma medida da vantagem do Galo no jogo, né? Que teve 28 ações na área rival contra 8 do time colombiano. Cruzamentos 28-10, escanteios 9-2. E aí tem algo que os números não mostram, que é o nervosismo em campo depois de toda essa semana. O Rony chegou a entrar na justiça, depois chegou num acordo, a promessa da diretoria de pagar os salários, depois dos treinos com o bolso para fora, uma imagem forte dos jogadores atleticanos. Quer dizer, uma semana muito confusa, né? E aí, isso não entra nos números, mas o Atlético tentou. Foi uma boa partida do Galo no final das contas? Foi uma boa partida, mas a gente tem que falar num contexto recente, né? Acho que foi uma boa partida dentro do que o Atlético tem apresentado nos últimos jogos. É verdade que se a gente for voltar uma semana no tempo, a gente vai lembrar que o Bucaramanga foi um time melhor que o Atlético e o Atlético venceu o jogo. Então acho que as coisas aconteceram no mesmo roteiro, só que com os protagonistas invertidos, né? E o Atlético foi melhor e o Bucaramanga foi mais eficiente, conseguiu fazer o gol. É lógico que essa questão vai para o campo. A gente viu como a torcida reagiu à entrada de alguns jogadores, como tratou uns e como tratou outros. Alguns são aplaudidos, outros são apupados. Isso vai para o campo também. O nervosismo é natural, né, pelo momento que o Atlético vive fora de campo. E isso também, obviamente, impacta na tomada de decisão de muitos jogadores, né? O Scarpa perdeu pênalti, o Bernard perdeu pênalti. Vamos lembrar, né? O Bernard acaba não sendo tão vaiado quanto o Scarpa, né? Exatamente. Eu acho que isso pesou também. Mas aí entram os caras que têm respaldo, responsabilidade e competência, né? Não que os outros não tenham, mas reuniram esse conjunto de fatores que levou o Atlético à próxima fase. O Hulk, que chamou a responsabilidade, bateu o primeiro pênalti, foi o cara que conseguiu dar a tranquilidade a partir dali. E o Everson, obviamente, né, com 2 defesas e o gol, né, que decidiu a classificação. Isso sem contar no tempo normal, né? Em algumas oportunidades ele precisou ser acionado. Então o Atlético mostra força, consegue uma classificação que é importante porque é uma disputa de título ainda. Claro que o Atlético tem outras 2 competições, né? Mas é importante seguir numa Copa Sul-Americana, mas a gente precisa entender como isso vai ser tratado a partir de agora. O Atlético precisa, a diretoria, né, precisa resolver um problema que é gigantesco e os jogadores precisam manter o foco jogo a jogo, pensando que as coisas ainda não se resolveram. E isso, logicamente, de uma certa forma, é levado para o campo. Porque o Rony quis entrar na justiça, depois voltou atrás, né? Ele está em campo vestindo a camisa do Atlético. Eu jamais pagaria o ingresso para vaiar um jogador, mas essa é a minha opinião. Enfim, boa parte da arena entrou nessa de xingar os 2 jogadores, né?
Agora, como é que fica essa situação, Elton, para você? É claro que vencer nos pênaltis dá um baita alívio, melhora bastante a situação, entram $600 mil na conta do Galo, nessa situação atual ajuda bastante. Mas tem o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, depois 2 encontros com o Flamengo pela Copa do Brasil. Quer dizer, a gente sabe da força do Flamengo, é dureza. E tem o Bragantino no meio, mais uma rodada. Como é que fica? Como que você acha? E tem clima para o Rony e para o Scarpa reverterem essa situação? Bom, isso primeiro precisa ser resolvido internamente. Porque o externo ele vai de acordo com as consequências do que o interno resolve. Eu acho que essa questão do Rony é bem delicada. O Rony tem 6 meses de clube e não recebeu metade do tempo em que está no Atlético, né? E ele tem seus direitos, serviços, né? Ele está treinando, ele está à disposição do Cuca, ele está jogando. Se não estivesse jogando por lesão, faz parte do jogo, mas estaria tratando do clube. Ou seja, ele está trabalhando e não está recebendo por isso. Eu não vou entrar no mérito de que jogador recebe milhões, que tem dinheiro guardado. Isso não importa. Você tem que receber. Não sai caro. Exatamente. Nesse caso, tem saído caro para os jogadores, principalmente. Então, eu acho que é uma situação delicada e o torcedor, ele obviamente defende a instituição. Quando ele percebe que alguém coloca a instituição na justiça, ele vai defender a instituição, mas aí eu acho que friamente precisa ser analisado esses fatos. O Scarpa vive um inferno astral absurdo, né? Porque o Scarpa, ele saiu do Fluminense em litígio, acabou indo para o Palmeiras, demorou de estrear justamente porque ele estava em litígio com o Fluminense. Conseguiu dar a volta por cima, teve a questão das criptomoedas lá, que, enfim, ele ainda está tentando resolver a situação. Vai para a Inglaterra, não consegue emplacar e vai para a Grécia, retorna para o Atlético, acaba sendo importante. 2 finais de mata-mata na temporada passada e uma luta contra o rebaixamento ao mesmo tempo. Enfim, e agora nessa temporada, isso acontecendo novamente. Aí o torcedor, obviamente, vai pegar no pé daquele que ele espera muito, mas que acaba também entrando nessa questão do Rony, né? E eu acho que isso... Por isso eu digo, Edu, que precisa ser resolvido internamente. O Atlético pagando salários, chegando em acordo com os jogadores assumindo a responsabilidade de continuar trabalhando, que é o que eles têm feito, e aí fazer sua parte dentro de campo. Que aí eu acho que o torcedor, obviamente, quer ver a instituição vencedora também. Defende a instituição, mas quer que ela também ganhe. E é isso que a resposta que o Atlético precisa dar, os jogadores precisam dar, é essa, né? Disputar o título da Sul-Americana. Porque, junto com o Fluminense, e alguns poucos ali, entra como um dos favoritos ao título. O Atlético é o atual vice-campeão da Libertadores. Então, é claro que precisa levar também a Sul-Americana como seriedade. Os jogos contra o Godoy Cruz ali a partir do dia 13 de agosto, as 8ª de final da Sul-Americana.